Olá para todos e todas, nós vamos começar mais uma videoaula e hoje a gente vai iniciar um conteúdo novo. Nós vamos começar a estudar a partir de hoje a trajetória dos seres humanos no planeta Terra e a primeira coisa que a gente vai estudar são as origens desses seres humanos, como que eles surgiram, como eles apareceram no planeta, como foi a aventura, o início da aventura humana no planeta Terra. Primeira coisa que a gente precisa saber sobre as origens dos seres humanos é que esse é um assunto que tem muitas dúvidas, muitas lacunas. E é um assunto que desperta o interesse tanto da ciência quanto das religiões. Religiões pelo mundo inteiro tentam explicar como os seres humanos surgiram, como a vida surgiu, como o universo surgiu. E da mesma maneira a ciência tenta explicar como surgiu a vida, os primeiros seres humanos, como surgiu todo o universo e tudo mais. Tudo que nós temos, tanto na parte das ciências quanto na parte da religião, são hipóteses, são tentativas de explicar. Nós não temos uma certeza absoluta. Ninguém pode afirmar com certeza e provar essa afirmação, porque não existe uma explicação única, não existe provas que nos deem essa certeza. Então, a criação ou a evolução, o aparecimento, o surgimento desses primeiros seres humanos, o surgimento da vida no planeta é um grande mistério que envolve toda a humanidade, que envolve todas as pessoas do planeta, porque a gente não tem uma explicação única. E aí a gente trabalha dentro da história com hipóteses. Nós estudamos as hipóteses que podem explicar o surgimento desses primeiros seres humanos. A primeira hipótese que a gente vai estudar é a hipótese do criacionismo. A mais conhecida é a que está presente na Bíblia, no livro de Gênesis, que vai dizer que Deus, um ser superior, criou todas as coisas no planeta, incluindo os seres humanos. Não existe apenas essa hipótese da Bíblia, da criação de Deus, para explicar o surgimento dos seres humanos dentro do criacionismo. As milhares de culturas espalhadas pelo planeta, os milhares de povos, as milhares de religiões que existem, explicam a criação, explicam o surgimento dos seres humanos de acordo com a sua crença. Então, em determinada religião, outros deuses vão ser responsáveis pela criação dos seres humanos. Em determinadas culturas, outros seres vão ser responsáveis pela criação desses seres humanos. Então, o criacionismo ele é muito amplo e são as tentativas das religiões, não apenas da religião cristã, mas de todas as religiões do planeta, de explicarem como os seres humanos surgiram. E a outra hipótese que nós temos é a hipótese do evolucionismo. Essa é a hipótese baseada nos estudos científicos, nos conhecimentos científicos. Ela é muito discriminada porque as pessoas não entendem, mas ela precisa ser estudada porque o criacionismo, são as hipóteses religiosas e são mais aceitas, mas o evolucionismo foi construído com base em milhares de estudos. Foi construído com base em muitos anos, dedicação de muitos cientistas para poder encontrar esses conhecimentos. Nessa hipótese explica que o universo surgiu de uma grande explosão, o Big Bang, e a partir da evolução, de milhares e milhares de anos, que essas partículas elas foram se movimentando pelo universo, elas foram se unindo e foram dando origem aos astros, estrelas, planetas, e aí no planeta Terra vão começar a surgir as primeiras células de vida, primeiro a água, depois as plantas, os animais, até surgir os seres humanos. O principal pesquisador do evolucionismo, quem vai criar essa hipótese, vai ser um homem chamado Charles Darwin. E ele vai dedicar a sua vida, vai viajar pelo mundo para poder encontrar essas respostas, vai observar os animais nesses locais, e ele vai observar, ele vai escrever que possivelmente os animais eles têm ancestrais em comum, ou seja, os animais no planeta eles são divididos em grupos. Todos nós, incluindo nós seres humanos, dentro da escala científica, nós temos um grupo ao qual nós pertencemos. E esse grupo, eles são
ele acredita que esses grupos eles tenham ancestrais em comum. Isso fez com que lá no século XIX, quando ele lançou essa hipótese, muitas pessoas, principalmente ligadas à ciência, começaram a espalhar que ele defendia que o homem havia vindo do macaco. Como muitas pessoas dizem que a teoria do evolucionismo, que a hipótese do evolucionismo afirma que o homem veio do macaco. Mas na verdade não é isso que Darwin explica. Darwin explica que os homens, os seres humanos e os macacos, gorilas, chimpanzés e outras espécies, eles têm um ancestral em comum, porque todos nós pertencemos ao grupo dos primatas. Para quem não sabe, os seres humanos, dentro das divisões científicas, estão no mesmo grupo que uma série de animais, que uma série de macacos, porque nós temos características físicas semelhantes a essas espécies. Por isso que, por exemplo, pesquisas científicas para encontrar remédios, para desenvolver uma série de coisas, na indústria farmacêutica, utiliza chimpanzés, por exemplo, para poder, antes de testar em seres humanos, para poder saber se é eficaz. Por quê? Porque esses animais, os chimpanzés, eles são semelhantes aos seres humanos. Semelhante, sexto ano, não significa que seja igual. Semelhante é parecido. E é isso que Darwin ele vai explicar. Darwin também vai falar que os seres humanos, que todas as espécies, não apenas os seres humanos, todas as espécies do planeta, algumas entram em extinção, outras permanecem porque existe algo na natureza chamada seleção natural, onde os mais fortes sobrevivem e os mais fracos acabam perecendo. Por isso que algumas espécies entram em extinção, como dinossauros, mamutes, tigres dentes de sabre, que eram animais pré-históricos, e outros animais perpetuam-se até hoje. E ele vai dizer que o ser humano, por uma série de coisas, as espécies de hominídeos que foram antes de nós e a nossa espécie vai sobreviver porque nós conseguimos nos adaptar melhor ao ambiente e sobreviver. E é isso, basicamente, que vai ser essa hipótese de Charles Darwin. Ele foi muito criticado, mas as hipóteses dele são muito importantes para a ciência. E aí nós vamos ter, dentro dos nossos estudos, a gente vai começar a estudar sobre esses primeiros seres humanos, que a gente chama de hominídeos, mas que você já deve ter visto, que são os homens das cavernas. São aqueles primeiros grupos que moravam, que a gente vê em filmes, que a gente vê em desenhos animados, que são aquelas pessoas que moravam lá na pré-história, esses moradores da pré-história. Nós os chamamos de hominídeos. O aparecimento desses primeiros hominídeos, os fósseis que foram encontrados, datam de mais ou menos 7 milhões de anos. Não tem como nós negarmos que existiram os hominídeos, porque existem vestígios desses seres, dessas espécies. E existem vestígios que eles deixaram de existir, de que eles entraram em extinção, por conta desses fósseis e de restos que foram encontrados por arqueólogos. Então não tem como a gente falar que a pré-história não existiu ou que os homens das cavernas não existiram, porque tem vestígios para provar, sim, que eles existiram. E aí, a primeira espécie de hominídeo que a gente vai destacar é o Australopithecus, que vai ser o primeiro hominídeo a andar sobre as duas patas, diferente de outros, e aí vai surgir essa primeira espécie, andar com as duas pernas, e depois aparece o gênero Homo, que é o nosso gênero. Nós fazemos parte desse grupo. A nossa espécie é a espécie do Homo sapiens, que significa o homem inteligente. Nós somos o ser inteligente. A palavra sapiens vem de inteligência. Então vai surgir esse gênero, que é o gênero Homo, e esse grupo, esse grupo de hominídeos, eles vão começar a desenvolver tecnologia, eles vão começar a criar artefatos de pedra, de madeira, que vai possibilitar que eles sobrevivam na natureza. E é isso que vai diferenciar os Homo sapiens, os hominídeos, dos outros animais. O que nos diferencia, sexto ano, dos outros animais é a nossa capacidade de produzir tecnologia. Tecnologia, ao contrário do que muita gente pensa, não são coisas modernas. Tecnologia é tudo que o ser humano produz. A primeira faca de pedra que foi criada lá na pré-história e
as sondas espaciais que levam vestígios dos seres humanos para o espaço, tudo isso faz parte da tecnologia. E esses primeiros hominídeos, esses homens das cavernas que a gente está estudando aqui, eles vão ser os criadores dessas tecnologias. Eles vão ser os primeiros a utilizarem cavernas para se abrigar, né? O que a gente chama de homem das cavernas. E lá nessas cavernas eles vão deixar vestígios, que são as pinturas rupestres, que são fontes que a gente consegue estudar sobre a história deles. E isso é uma capacidade humana. Animal nenhum deixa pinturas. Animal nenhum consegue fazer registros nas paredes. O gênero Homo, que é os nossos antepassados, eles conseguiram fazer isso. E é através desses vestígios, né, das pinturas rupestres, que são fundamentais para o estudo da pré-história, e dessas produções de tecnologia, produção de faca, criação do fogo, que a gente vai estudar melhor na próxima aula, desenvolvimento, né, de roupas para poder proteger do frio, desenvolvimento de artefatos para caçar, é que o gênero Homo, que é a nossa espécie, vai conseguir sobreviver. E os outros hominídeos vão acabar entrando em extinção, e aí a gente vai ter, né, sobressaindo o Homo sapiens. Então a produção de tecnologia ela é fundamental para a sobrevivência dos seres humanos. E tecnologia é tudo aquilo que o ser humano produz, desde a pré-história até os dias de hoje. Aquilo que ele vai fazendo, que ele vai criando, é a tecnologia que ajuda a sobreviver. Ok? Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer coisa chama no privado. Até a próxima. Beijinhos. Tchau, tchau.